Oi, gente, hoje eu tô aqui pra assistir ao Gaveta falando sobre como o TikTok vai mudar o cinema no podcast do Manual do Homem Moderno. Vou deixar o link aqui do corte e do canal do Manual do Homem Moderno na descrição também. Eu gosto do Gaveta, acho que ele é um cara que se comunica muito bem, mas aqui nesse podcast ele comentou algumas coisas sobre cinema, assim mesmo, né? Então, além do CGI, que é a especialidade dele, edição, CGI e tal. Então vamos ver aqui que ele vai falar sobre como o TikTok vai mudar o cinema. Vamos lá. Gavetinha, você que viveu os anos 90, Sim. assim como eu vivi os anos 90, Eu gosto mais dos anos 90 que dos anos 80. eu... Fale. Não, mas tudo bem, eu gosto. Não, eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito mais da moda dos anos 90 do que dos anos 80. Gosto mais dos filmes dos anos 80 do que... Gosto mais dos 80 do que dos 90, dos filmes. Mas, Não, filme dos anos 90 eu acho melhor, cara. Acho que teve muito mais filme da hora nos anos 90 do que nos anos 80. Nos anos 80 teve muito filme bom também, tá? Mas por preferência pessoal, assim, do meu gosto, é anos 90. a moda era melhor nos anos 90. Eu fiquei esperando ver a moda dos anos 90 e ela nunca veio de fato. Tá maluco? Ela não veio de fato. Porra, que aquelas camisetas coloridas, as calças bag. Eu digo assim, O Gaveta quer conversar de, de moda com... Quer falar de moda com o cara que vive disso. culto aos anos 90. Porque veio o culto dos anos 80. Os anos 80. Aí eu falei, porra, depois dos anos 80 agora vai vir o culto dos anos 90. E nunca veio. Nossa, eu acho que tem pra caramba o culto dos anos 90. Acho que tem muito culto dos anos 90. Nossa, a galera noventista é muito forte, cara. Não é? Não é? Eu acho que é, não sei. Eu tenho essa impressão. E não veio? Acho que veio. Talvez você não siga mais a moda. Talvez. Por isso que eu sou breve. Mas Mas dito dos anos 90. Certo. Teve um fenômeno nos anos 90 muito legal que a gente viveu, que foi a famosa geração MTV. Sim, eu sou. Que é. E a MTV ela trouxe uma coisa que acho que quem não viveu na época, que era uma coisa de edição muito louca, que era aquelas câmeras que andavam e aqueles cortes, os cortes secos. Comercial nonsense pra caramba que tinha. E era uma câmera que passeava pelo estúdio, principalmente a americana, você vê a MTV americana, era muito aquele corte rápido e vem e os videoclipes, essa coisa do pá. Câmera na mão, né? Aqueles ângulos de câmera de baixo, assim, que andavam na direção do cara. Pô, eu acho maneiro, eu acho legal. É total um reflexo da geração também, né? Dos anos 90. Era bem maneiro isso aí. Pá. E foi uma coisa que muito rapidamente a gente viu sendo refletido no cinema. Sim, E hoje em dia a gente tá vivendo um outro fenômeno, internet. que é o TikTok. É. O quanto você acha que o TikTok vai influenciar Hollywood nos próximos anos? Então tem duas coisas. Acho que primeiro, a geração MTV ou o que esse movimento rock, punk, rebelde, adolescente nos 90 tinha na MTV e como isso se traduziu em Hollywood e como o TikTok vai influenciar Hollywood. Acho que são... Vou deixar bem claro do que a gente tá falando. Então, o título do corte é como o TikTok vai mudar o cinema, mas talvez a pergunta seja Hollywood, porque a influência da MTV eu vejo especialmente nos Estados Unidos, especialmente no cinema americano nos anos 90. Isso não é o cinema. Não é mudar o cinema. O cinema é a linguagem, é a arte como um todo, feita em todos os lugares do mundo. Mas, de fato, talvez algumas obras pop pegaram esse estilo MTV. Dá pra falar que Clube da Luta é um pouco assim, tipo, nessa coisa rebelde, rock, movimento, né, de câmera, que eu acho que o Fincher talvez inclua um pouco dessa linguagem no filme também, talvez. Então, esses filmes pop anos 90, Hollywood talvez realmente tenha sofrido essa influência. Não vejo uma influência no cinema como um todo, da MTV, assim, especificamente. Eu acho que tem lampejos, sim, dessa influência. E eu acho que o TikTok é um fenômeno muito maior que o fenômeno da MTV, gente. Tipo assim, não tem comparação. Nem o número de usuários de TikTok com espectadores da MTV, quanto o impacto cultural que o TikTok tem hoje. Nossa, eu acho que não tem nem comparação, talvez, assim, o tamanho do impacto que o TikTok é hoje em tantas gerações diferentes, comparado com o impacto da MTV, eu acho muito maior. Então, eu espero que, assim, poderia se imaginar que o impacto também na linguagem seja muito maior e mais abrangente do que o impacto que a MTV teve. O meu ponto não vejo muito como que o gancho das duas coisas foi ali pro Ed, não sei, assim, não vejo tanta relação entre puxar as duas coisas, mas sim, a influência do TikTok na linguagem, na arte, eu acho que faz sentido, porque a influência é gigantesca, é extremamente acessível, e eu acho que já existe isso em alguns filmes, assim. Eu vou falar um daqui a pouco, vamos ver o que o Gaveta vai falar. Cara,
Eu acho que ele vai influenciar, mas nem tanto, porque a gente tá no meio de um processo de valorização do clássico também, eu acho. Não acho, cara. Discordo do Gaveta aqui. Então, influenciar, mas nem tanto, também em alguns sentidos. Tipo assim, vai influenciar na linguagem, na forma de filmar, na forma de executar um filme, na direção de um filme, você trazer influências de um vídeo vertical, de um vídeo super rápido, né, de toda a linguagem do TikTok, adaptar essa linguagem ou referenciar essa linguagem no filme, eu acho que é uma coisa. Isso é uma influência. Isso pode até ser super ambíguo, assim, super difícil de conseguir captar, porque isso pode estar super dentro da cabeça mesmo da galera, de não conseguir diferenciar talvez essas coisas, e aí talvez a gente precisa de críticos ainda mais aguçados, mais com o radarzinho atento, assim, para conseguir captar esse tipo de movimentação dentro da linguagem, dentro dos filmes. Ou a gente tá falando de uma influência do tipo fazer um filme na vertical, fazer um filme pro TikTok. Esse tipo. Então eu acho que assim, influencia em que pontos? Acho que tem vários tipos de influência que você pode exercer. Esse negócio de revisitar clássicos, de ter uma... Como é que ele fala aqui? Vamos ver. Porque a gente tá no meio de um processo de valorização do clássico. Esse processo de valorização do clássico, eu acho que... Eu não sei aonde que ele tá vendo esse processo de valorização do clássico. Eu vejo muita gente começando, assim, a cinefilia e muita gente se voltando pra listas tipo a do IMDb, que eu já comentei lá no meu Instagram. Mas assim, de novo, tipo, valorização do clássico até que ponto? Que clássico? Valorização do clássico como o clássico sendo Buñuel, clássico sendo John Ford, o clássico sendo Godard, é clássico, Godard já não é mais clássico, então expressionismo alemão, que é clássico, o que é clássico, né? Os filmes noir, né? Falcão Maltês lá e tal, o que é clássico? Que revisitação de clássicos são essas? Ou clássico é Clube da Luta? Nesse sentido, sim. Aí tem uma revista dos clássicos. Clássico é Poderoso Chefão? Eu também acho que é meu filme favorito. Mas, pô, eu acho que clássico de cinema mesmo, vai muito além do Poderoso Chefão, né? Então, eu queria saber, assim, em que contexto que o Gaveta enxerga esse revisitar clássicos, que a gente tá vivendo uma onda de revisitar clássicos. Eu não acho. Acho que a galera se apega muito no que sai essa semana da Netflix. E isso vai usar cada vez mais a linguagem do TikTok do que revisitar clássicos, assim. Não acho que isso Ele pode estar falando até de uma impressão que ele esteja vendo, mas de longe, nem de longe a massa, assim, a galera, né? O público em geral. Também, eu acho. O cinema tá muito pegando um pouco disso. Mas você acha que uma molecada... Eu acho que vai pegar... Eu acho que isso daí, esse reflexo a gente vai ver daqui uns 10, 20 anos, quando essa geração do TikTok começarem a ser diretores de cinema. Cara, então, a geração TikTok não... Puta, eu não sei se isso que eu vou falar é uma verdade absoluta ou não, mas é a impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho é que não existe geração TikTok. Não existe geração TikTok. Existe geração mais nova, geração Z, molecada de até 18, 19 anos, existe a geração um pouco mais velha, existe... Mas, cara, todos eles estão no TikTok. Eu tenho 26 anos, a minha geração está no TikTok, até os 32. Todos estão no TikTok. A geração mais nova está no TikTok. A geração mais velha está no TikTok. Meu pai e minha mãe estão no TikTok. Eu não acho que existe real, assim, eu não acho que existe uma geração do TikTok. Todo mundo que tá nas redes sociais está sofrendo a influência direta da linguagem do TikTok. Se você não tá no TikTok, você tá no Reels. Você tá no Instagram. E tem a linguagem do TikTok. É a mesma linguagem do TikTok, né? A gente tá falando de TikTok, assim, como um universo de vídeos curtos, de até 1 minuto, com essa linguagem específica que nasceu lá, mas já invadiu o Instagram, por exemplo, né? Isso é só um exemplo. Eu não acho que existe essa questão de geração TikTok. Eu acho que todas as gerações que estão imersas na rede social têm contato, têm conexão com a linguagem do TikTok. Nesse sentido, acho que diretores, autores que estão criando obras novas agora já estão sofrendo influência do TikTok porque eles fazem pra quem consome TikTok. Então eles vão fazer filmes pra quem consome TikTok. Então se você abrir a Netflix, se você abrir qualquer sériezinha adolescente, assim, recente, existe referências a TikTok, existe menções, existe uma tentativa de conexão com a linguagem que essa meninada vê, mas porque eles são público.
Não porque eles são a geração TikTok, é porque eles são número. Eles são uma massa de gente que tem tempo de assistir, que assiste, que dá vida em série, essas coisas. E pra esse público existe essa conexão. Por isso que eu digo, a influência pode ser muito mais forte até em outros filmes, que a gente vai precisar de críticos sensíveis pra perceber essa influência. Um filme, por exemplo, que eu acho que tem essa influência muito forte já, é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E até o professor Felipe Leão pode falar melhor sobre isso, sim. Ele tem toda uma tese assim, sobre esse filme. Eu vou deixar linkado aqui o que eu achar do Felipe Leão sobre isso. Mas pra mim é um filme que sofre total essa influência TikTok, assim. Total essa influência videoclipe curto de 15 segundos, assim, pra manter entretido. Tipo, você tem um assunto sério em cima e a tela dividida embaixo com o Subway Surfer, sabe? Pra mim, esse filme é bem isso, assim. Adapta bem essa linguagem, sabe? Então discordo aqui do Gaveta nesse ponto. 2 minutos de corte, 10 minutos de vídeo. Que é uma galera meio nova ainda. A galera geração Z. A geração Z ainda tá meio nova para assumir direção. Até porque a direção é meio que o último nível ali. Você vai aprendendo como vai fazendo um filme até o ponto de você se tornar diretor. Então, vai chegar um ponto lá na frente que a geração Z vai se tornar... vão se tornar realmente diretores, né? E aí que eu acho que a gente vai começar a ver essa... Mas eu não sei se vai ficar igual o TikTok. Eu acho que... Eu acho que vai ser uma consequência dele. Porque o TikTok, ele para mim, ele resume um pouco desse lance da geração Z, de o corte rápido e maluco, e o nonsense pelo nonsense, é uma como é que é? Pós-ironia que a gente chama, né? Que é... Eu adoro esse vídeo que você fez. Que eu fiz. Esse é meu vídeo favorito seu. Porra, eu vi esse seu vídeo, eu parei em casa, e acho que eu devo ter ficado 1 hora, tipo... tentando entender. Esse vídeo é bem maneiro mesmo. Vou tentar linkar aqui embaixo também, porque é bem maneiro. Entender qual é dessa... Cara, eu fiquei muito tempo... Eu fiquei umas 2 semanas estudando sobre isso daí pra saber o que eu ia falar, sabe? Não, e esse é foda. Esse daí, acho que... Esse daí é vídeo... Sem sacanagem. Puxa sardinha sempre. Mas pra mim era uma aula de faculdade, esse seu vídeo. Pô, que bom, que bom. Porque esse daí eu tava preocupado de passar Porque você explicar o que concreta. é shitpost. Isso é muito Exato. louco. Tipo assim... eles fazem um negócio... Mas essa linguagem do shitpost não é a linguagem... Não resume a linguagem TikTok. Vamos falar. A molecada Gen Z gosta, e gosta bastante realmente, daí isso que o Gaveta tá falando, e ele explica essa questão da pós-ironia, né, Até o Luigi tem um corte que ele fala, tipo, na nossa geração a gente fica, tipo, super com medo de ofender as pessoas, a geração mais nova parece que tá cagando pra isso, xinga de tudo quanto é nome, tipo, que a gente considera ofensivo, assim, né, que a nossa geração aprendeu a ser ofensivo. Então um corte do Luigi que ele fala isso, não sei qual. Mas... não acho que o shitpost resume a linguagem TikTok. Se você vê o que as pessoas até de 30 a mais estão vendo no TikTok, não é shitpost. Tem linguagens próprias ali, eu acho que tem elementos em comum que se conectam em alguns pontos, mas não acho que isso resume... Não tô falando que ele afirmou que isso resume a linguagem TikTok, mas é que quando se falou de TikTok, ele tá falando de cortes rápidos, nonsense pelo nonsense, pós-ironia, que combina muito com esse humor de Gen Z shitpost, que pra mim é um cluster do TikTok. É uma parte, é uma definição de algo ali no meio, tá? O torto e distorcido só de bobeira. Não é bobeira. Tem uma afirmação nisso, tem uma ironia da ironia, do tipo, é ruim, mas é ruim de propósito, e é ruim de... É engraçado não ser bom, sabe? É tipo fundo verde mal cortado no TikTok, que foda-se. Exato. Então, assim, tem todo um processo que tá criando essa galera, né? A minha filha tá totalmente dentro disso. Juliana, ela tem 13 anos, né? Então, ela tá nesse processo todo de entender... Cara, como é que eu vou dizer? Criar uma linguagem, será? Porque assim, é uma galera que já tem tudo à sua disposição o tempo inteiro. Muito diferente da gente, né? Que eu tenho 44, então eu era da época que era TV aberta. Nós temos 9 canais, eram 5 canais que a gente tinha. 5 canais, a gente tinha que escolher o que estava ali. Depois tem uma galera que já nasceu na internet, daí tem tudo à mão. Ela já nasceu na internet cansada. Tipo, a gente tinha que comprar CD para ouvir música, não sei o quê. Ela tem todas as músicas do mundo à disposição dela.
Minha filha, tô dizendo, né? Todas. Ela pensa uma música. Se você pensar uma música, ela vai agora no Spotify, no YouTube, e ela vai achar a música. E ela vai ouvir a música. Quantas vezes ela quiser. Isso gera uma coisa diferente na cabeça da pessoa. Né? Por isso que acho que tem essa aversão ao mainstream. Né? E eu acho que isso que influencia no jeito como o vídeo é montado. O TikTok, né? Ele tem esse esquema caótico. Então, eu não acho que os filmmakers atuais vão incorporar o que o TikTok tem de uma maneira efetiva, tá entendendo? Eu também acho que tipo, traduzir isso pra linguagem do cinema possa ser um desafio. Eu acho que tem filmes que têm pontos em comum, como eu falei, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pra mim é um filme que em alguma medida até consegue isso. Mas se o que se entende por linguagem TikTok é adaptar esse nonsense, esse shitpost, esse tipo de linguagens Gen Z pra tela, realmente pode ser um desafio, mas um experimento cinematográfico muito interessante. Um experimento de linguagem muito interessante, na minha opinião. De alguém conseguir adaptar isso, de alguém conseguir levar isso pro cinema, não pro cinema lugar, pro cinema linguagem, seria um experimento super interessante. Eu ficaria até curioso assim pra ver. Mas, de novo, não acho que é o que as grandes empresas, o que a indústria pensa sobre como trazer o TikTok pro cinema. A indústria tá pensando em, vamos pegar o influencer do TikTok trazendo um filme. Vamos colocar, agora tá muito em alta, né, em novelas, em séries adolescentes, assim, essa questão da pessoa tá digitando no celular num plano, então tem um plano, a pessoa tá em 2/3 assim, digitando no celular, e no último terço ter esse espelho do celular. Então você vê a tela do celular, você vê a mensagem que a pessoa tá mandando. Né? Então é como se eu estivesse aqui e aqui, tipo, eu tô aqui digitando, aqui assim, e aqui aparece o que eu tô vendo no meu celular. Né? Então você tem... já existe essa percepção de o celular ser tanto uma extensão nossa que você precisa saber o que tá no celular do protagonista. Tipo assim, é uma coisa mental de tipo, estar imerso no protagonista, entender o que o protagonista quer dizer, implica em você saber o que se passa pela tela dele, pelo celular dele, o que ele lê, o que ele vê, o que ele escreve. Essa mecânica de estender a nossa comunicação para o celular já está sendo adaptado. Né? E o TikTok é parte dessa comunicação. Então, não vai demorar, ou já está em alguma medida acontecendo, essa adaptação de linguagem TikTok para cinema, para linguagem cinematográfica. Então eu discordo do Gaveta que vai precisar de tanto tempo para isso, que talvez a influência não seja tão pequena. Eu não acho. Mas eu também acho que ele tem um ponto sim de que é muito difícil, ou vai demorar um tempo para que isso... Tipo assim, exista um filme com linguagem shitpost, assim. Sabe? Nesse ponto, sim, beleza. Realmente, parecem coisas que ainda não dialogam muito bem, porque não é rápido, porque não é objetivo, porque não é nonsense, então talvez não tenha pego com a geração Gen Z. Ou talvez essa conversa que o Ed e o Gaveta aqui estão tendo é no sentido, tipo assim, se jogar a Gen Z pra assistir um filme agora, na expectativa de ver algo parecido com o TikTok, eles vão sair satisfeitos? Não vão, tá? Não vão. Nesse sentido, sim, concordo com o que o Gaveta tá falando. Então é difícil de entender em quais aspectos, né, eles estão falando de influência ou quanto isso vai aparecer ou não, né? É difícil saber. Porque eles não têm lugar de fala, né? Eles não têm eles não tiveram essa criação para entender, né, como é essa linguagem, sabe? Assim como várias outras coisas, né? Você precisa ser do meio para você entender mais ou menos como é que a linguagem é feita. Então, eu acho que essa pegada TikTok ela vai ser realmente incorporada no cinema quando essa galera chegar, porque a geração Z nasceu a partir de 2000, sei lá o que lá. Então, quando eles tiverem essa idade, aí a gente vai ver esse reflexo, essas edições mais... O jeito de contar a história mais doido e mais rápido, de repente vão aparecer... É possível que daqui a 20 anos apareçam muito mais curta-metragens do que a gente tem hoje em dia. Esse é uma pulga atrás da orelha. Eu não sei se eu concordo, mas eu também não tenho argumento nenhum pra discordar. Tipo... As pessoas reclamam de filmes longos, e filmes de 3 horas, filmes de 2 horas já causa reclamação e tal. Será que existe uma relação, então, entre caminhar aí para um futuro ou para um período onde haja uma efervescência de curtas-metragens? Aliás, uma montagem de 2 minutos no TikTok não é um curta-metragem?
É cinema? Não sei. É? Eu acho. Não sei. Né? É porque- Não um filme gigante que nem, sei lá, o irlandês, sei lá, 3 horas. É isso mesmo. É meio louco, né? Que você para pra ver. Eu gosto muito de filme velho, né? Eu tenho um tarado pro filme velho. Então, puta, tava vendo. Eu gosto de alguns. Eu gosto de alguns. Não, eu gosto de ver coisa muito específica. Então, eu tava vendo o vídeo O Beijo do Vampiro dos estúdios Hammer, 1973. 70 ou 60, não lembro. Então, 1960 não é filme velho, Ed. 1960 não é filme velho. É velho se fosse uma pessoa. Mas pra história do cinema não é velho. Filme velho é mais velho que isso, tá? Só tô sendo chato, brincadeira. ontem. Pô, é um exercício de paciência, né? Porque o cara sai do carro, É lindo. anda. Porra, é muito doido isso, né? Tipo assim. Nossa, isso que ele falou é muito bizarro. Tipo assim, você assistir um filme onde as coisas se desenrolam num ritmo normal da vida é um exercício de paciência, saca? Então, provavelmente a montagem, realmente, assim, de um filme. Filmes mais lentos desse período, né? Uma montagem mais dramática no sentido de reproduzir com fidelidade passagem de tempo entre as cenas, né? Ela não tem cortes frenéticos, não é uma coisa acelerada, é uma coisa que toma seu tempo. Os melodramas da época, eu acho que tem bem essa pegada de tipo, as coisas acontecerem meio real time, assim. Vira um exercício de paciência, né? Se existe alguma dúvida que a mídia, que o entretenimento, que o cinema viram um refúgio para a vida nossa, viram um escapismo, mais do que apreciação, é isso que o Ed está falando. É um exercício de paciência. Você precisa exercitar, se conectar com algo que está mostrando um pouco da realidade. Em termos de passagem de tempo, tá? Não realidade no sentido real, porque a linguagem ali ela se estabelece como um universo próprio. Mas quando ela traz uma passagem de tempo parecida com o que você passa, vira um exercício de paciência. Muito doido isso que o Ed falou aqui. É um estudo de caso isso aqui. Aí chega no castelo, bate na porta. Tá. Aí você tem hoje o Edgar Wright, que tudo isso é... Tá dentro. Exato. E aí é uma coisa que eu me penso, e eu me perguntei aqui também algumas vezes. Não sei se é o melhor exemplo, o Edgar Wright, mas para as referências, ou pro que eu vejo que o Ed gosta de cinema assim, pro que ele tem visto, achei bem interessante ele trazer o Edgar Wright como um exemplo disso, assim. Quanto você acha que essa geração TikTok, apesar de ser uma geração vive essa coisa da nostalgia, de lembrar e tal, ela se conecta com essas obras mais antigas? De pegar um filme com um efeito mais bagaceira, de pegar um filme que tem uma edição diferente. Você acha que, sua filha, você acha que ela consegue consumir tão bem um Casablanca, Casablanca eu não sei, mas tem algumas coisas bagaceiras ela consegue ver justamente por não ser um mainstream. Pela ironia. Pela ironia, não sei, por ser cool, sabe? Tem um lance do ser descolado. Né? Que eu, como velho, eu sei que eu tô muito velho falando Velho isso pai. agora. Nossa, na comunidade cinéfila isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Então, eu pessoalmente, assim, o humor, claro, não é que é proibido fazer piada, ser cinéfilo fazer piada, não é isso. Mas, eu vejo uma galera se deixando influenciar por uma bolinha de gente que fica fazendo piada com filmes ruins, assim, e levando a sério esses gostos, assim, tá ligado? Tipo, eu não curto isso aí não, cara. Eu acho meio esquisito isso aí. Você achar legal gostar de uma coisa que você às vezes nem gosta. Você sabe que é ruim. E não fala que é ruim. E fala que é bom. E maluco é quem acha que é ruim, né? Mas pela piada, não é porque você acha, né? Pela ironia, né? Eu não sou um grande fã disso aí, não. Claro que brincar ironicamente, às vezes falando, pô, Cinderela Baiana é um filmaço, 5 estrelas. Eu tenho no meu Letterboxd, eu acho 5 estrelas pro Cinderela Baiana, na brincadeira também. Mais uma discussão, tipo assim, na formação de gosto, no ensino, quem se propõe a criar conteúdo ou a falar sobre cinema, não acho que seja assim uma alternativa da hora, não. Acho que tem que falar mesmo o que é ruim, o que é bom. Mano, isso é ruim. A pessoa gosta disso aqui, ela pode gostar, claro. Não é polícia do gosto, não. Mas eu entendo isso que o Gaveta tá falando. Tipo assim, essa questão de ser cool e de definir seu gosto por algo que normalmente seria considerado ruim é bem a pegada dessa geração mesmo, assim. É bem esquisito isso. Eu não entendo, obviamente. Já pareço um velho falando disso.
paia. Tô muito velho paia falando isso. Mas eles não pensam nisso. Eles não pensam, eu vou ser descolado. Mas eu estou vendo de fora, é isso que faz a cabeça deles pensar. Juju veio comigo, a gente viu o primeiro Halloween. Ela adora filme de terror. Tá. E ela vê todos os clássicos. Ela viu o Jason, viu Halloween. Os clássicos, Jason. Tosquíssimo. Maravilhoso. E ela vê. Ela sabe que é tosco, mas ela sabe, dane-se. Então, por que... Quero ver assistir O Homem Invisível, de 1920 e pouco. Eu quero ver se você vai achar tosco que vai conseguir assistir. Jason é fácil. Já não é tão... Esse filme é bizarro de bons efeitos pra época. Bizarro de bom. Terror badalado. É aquele mais... Tu vê, eu vi o primeiro Jason. Não é cool? É cool pra caramba. Tu fala, pô, é legal. Eu acho que tem esse lance. Então, eu acho que a partir do momento que o filme antigo assumir um status legal, descolado, cool, eu acho que eles vão consumir mais. Porque eles têm essa versão. Se for um negócio muito... Não, tem que ver. Todo grande cineasta tem que ver esse filme. Aí, essa geração, por definição, grande parte deles já não vão querer ver só por causa disso. Real. Isso aí que o Gaveta falou é muito real. É muito real mesmo, assim. Tipo, cada vez mais você perde o argumento de que, tipo, não, você tem que ver porque é importante ver, porque... Não sei. O professor Felipe Leão tem um cineclube, lá tem as aulas dele falando sobre isso. Acho que ele pega um pouco um público desse também. Eu não sei como ele conversa, assim, com isso, mas eu boto fé nisso que o Gaveta tá falando. Porque eu vejo muita reclamação, e já até tive discussões sobre isso, de efeito antigo. A galera reclamar, tipo, não dá pra ver tipo, filme com stop motion. Eu mesmo fico incomodado, eu confesso. Eu vejo, mas eu não vou mentir pra você que eu não fico incomodado. Eu fico às vezes. Quando eu vejo... Eu falei, eu fui ver o Exterminador do Futuro 1, que é foda. Mas quando o T-800 sai, que ele sai, aquele... Tu fala, eita porra! Dá um... Ai. Tu tira da imersão. Não, Mas é bom falar também que o Gaveta trabalha com isso. É importante. Tipo, se a vida do cara é fazer isso bem feito, eu entendo ele pegar isso, assim, e falar, puta, isso me... Tipo assim, eu não faria uma coisa tão ruim. Eu entendo. Tipo, eu entendo. É a mesma coisa que você no seu trabalho, que é bom isso que você faz, ver alguém fazendo algo lixo, e aí fala, nossa, eu teria feito melhor. Eu entendo isso. Eu não gosto desse argumento de me tirar da imersão. Porque pressupõe que o filme tem que te deixar imerso de alguma... Pressupõe que o papel do filme é que você esteja comprando que tudo nele é real o tempo todo. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Não acho que o filme nenhum tem a pretensão de falar, olha, agora a gente vai te mostrar coisas aqui que você tem que achar que é parecido com a realidade. Se em algum momento isso se mostrar mentira, eu tô errado. Eu não acredito que seja proposta de qualquer filme ou do cinema, no geral, de tratar tudo como uma verdade absoluta, tipo assim, de tratar como um documentário. Porque não existe, é ficção, sabe? Então, esse negócio de, me tirou da imersão, o efeito é tão ruim que eu me distraí, não consegui mais prestar atenção no filme. Acho que é mais de um preconceito, de uma ideia que você tem antes de que, tipo, eu tenho que entrar nesse filme pra acreditar na realidade, mais do que, tipo, esse filme tá contando algo através de imagens, criando o seu universo próprio, e dentro dele existem lógicas e regras que podem ser quebradas ou não. Eu não tô dizendo que efeito especial ruim não é argumento pra um filme ser ruim. Por exemplo, eu acho que existe isso. Tipo assim, o filme se propor a ser algo, o filme querer usar a linguagem pra contar algo e usar o efeito especial pra isso e não conseguir atingir seu objetivo. Mas, pô, você fala, por exemplo, que Exterminador do Futuro 1, que eu também concordo com um baita filme, o tempo todo ele tem essa questão... eu não acho que ele foge de contar a história que ele precisa, ele foge de adaptar a imagem para aquilo que ele quer mostrar por causa de um efeito especial um pouco bagaceira pra época. Eu não acho que isso é o caso. Muito pelo contrário. Assim, eu acho que essa cena que ele tá falando, inclusive, no final, é um argumento muito forte do porquê que esse filme é bom, assim. Mas, enfim, é uma divagação assim, sobre efeito especial. Não acho que nenhum filme tem o papel ou o dever de te deixar imerso. Isso não é obrigação do filme. Você não pode eximir ao filme essa responsabilidade que foi da tua cabeça. Você está querendo ver algo que é só realidade, quando você vê que é mentira, isso te dispersa. Não,
pessoalmente, não concordo com isso, não. São pra caceta, sabe? Eu fui ver ET no cinema. Oi? Eu fui ver ET no cinema outro dia que tava repassando aqui no cinema perto de casa. Aham. E é muito louco, assim. É um porque- bonecão. Não. O ET é o menor dos problemas, porque o ET é incrível. Aham. A cidade é uma pintura. Pô, mano, entendeu? E o que isso significa, né? Então, aí a provocação pro Ed, né? Por que parece que é uma pintura? Será que isso não tá imerso dentro do universo da história? Será que a fantasia e a história fantástica no sentido de gênero do ET, não reproduz um conto, não reproduz uma história que era contada em outras épocas através da literatura, com pinturas? Não sei, eu tô viajando na maionese, mas pra provocar, tá ligado? Não que eu acredite nisso, mas pra provocar por quê? O fundo é uma pintura. Que horrível, devia ser real. Por que devia ser real? Por que não combina com o filme? Ou por que esse filme tá trazendo isso? Por que ele é dessa forma? Pô, eu acho que a cidade ser uma pintura não faz sentido com a história do ET, não faz sentido com o filme como um todo por causa disso. Tudo bem. Agora, falar que, não, é uma pintura e por isso não é bom, não tem argumento, não tem construção de ideia crítica sobre isso. Óbvio, o Ed não é crítico de cinema, tá? É óbvio, eu não estou cobrando isso dele como eu cobraria de um criador de conteúdo como um crítico de cinema. Mas, meu ponto é fazer pensar além disso, assim. Fazer pensar, tipo assim, por que é assim ou por que não é assim? Eu consigo construir uma ideia do porquê que é assim? Ou eu consigo construir uma ideia do porquê não deveria ser assim? Essa é o mais importante, além do, putz, esse efeito é feio, putz, isso tá zoado, nossa, que zoado ele ser pintado, que zoado ele sair todo troncho. Vai além disso, tipo, não interpretar, eu não gosto desse verbo, mas pensar o cinema, pensar a imagem, vai além do achar zoado isso aqui ou aquilo outro. Sabe qual que é? Tipo, eu tava vendo, eu olhei assim, a minha mulher falou assim, amor, se liga, é uma maquete com um pano pintado. Ela, como assim? Olha lá. Aí ela, sabe tipo, quando a pessoa, meu Deus, sabe? E aí, automaticamente, ela, tipo, caralho, tipo, você me tirou do filme. Você me destruiu, porque agora eu tô vendo teatro, não tô vendo mais cinema. E era uma coisa que pra gente, acho que pela qualidade da imagem, das TVs que a gente via também, a gente nem conseguia pegar esse... Pois é. Eu não vi o Flash ainda. Mas todo mundo tá dizendo... Quem já viu tá dizendo que o filme é muito bom. Né? E eu gosto muito de DC. Então, eu, sem dúvida, vou estar lá pra ver. Sem dúvida, eu vou estar pra ver. Pô, não sei se vai ser bom, mas tomara. Difícil Não é... pôr a mão no fogo, né? Pois é. Mas, assim, não é o efeito ruim que vai me impedir de ver, não. Assim, acho que precisa de bem mais. História ruim me faz não querer ver filme. E história mal contada, mal editada, né? Porra, Busca Implacável 3. Nossa. Isso é difícil. Esse é difícil. Esse é uma das piores edições que eu já vi na minha vida, esse daí. Porra, tem um muito bom. Gosto muito de sempre citar, que eu fui assistir no cinema. O Caçador de Bruxas com Van Diesel. Esse filme é horroroso. Nossa. Horroroso, real. Isso daí... Sabe, você tá no filme e fala assim, como é que as pessoas... Sabe, chegavam com tesão pra trabalhar nesse lugar. Que todo mundo tava num conceito. Viemos todo mundo pagar a conta aqui, né? Sim. Todo mundo tá precisando de uma grana. O nome disso é indústria cinematográfica, Ed. Seja bem-vindo ao capitalismo. Eles veio aqui só levantar um... Gente, a gente vai botar o Vin Diesel, Caçador de Bruxas. Já começou errado aí. Não, Vin Diesel... Eu vou falar de novo, cara. O cara é muito bom. O Felipe Leão fala muito bem disso também, tá? Essa questão da indústria, de como ele... Né, de como essas coisas... Esse negócio de, tipo, estamos todo mundo aqui pra pagar a conta. Pra pagar a conta do patrão ainda, né? Do estúdio e do produtor que quer que o filme lucre ainda. Com peruca. Começa com um peruca de cabelo longo. Já... Vou matar a bruxa. Vou matar a bruxa. Cara, Essa imitação do Gaveta é complicado. É difícil. Às vezes os caras fazem esse filme pra cumprir tabela, né? Porque tem que... Ou não, de repente... Cumprir tabela, encher o bolso do produtor de dinheiro. Exatamente, Gaveta. Alguém... Não sei. É difícil. Hollywood é difícil. Hollywood tem esse lance do problema dos trilhos aí. Vocês deram uma ideia muito boa num primeiro roteiro. Às vezes realmente era uma ideia boa de um primeiro roteiro. O cara falou, pô, legal. Que estúdio vai fazer? Aí pegou 3 estúdios, um comprou, falou, pô, compro, mas eu preciso de um nome grande. Vin Diesel. Tentou Tom Cruise? Não. Sei lá, tem... Não tentaram Tom Cruise pra esse filme. Chris Hemsworth? Não. Pô, o Van Diesel tá com o bagulho pronto. O Van Diesel? Você acha que Van Diesel é isso o nome certo dele? Eu sempre falei Vin Diesel. É Van? Colocou a pulga atrás da minha orelha, é absurdo agora. Aí ele pega. Quem vai ser o diretor? Vai ser o fulano. Aí o diretor mexe em roteiro. Fala, não, só vou fazer se fizer isso. Nessas 3 mexidas, irmão.
Já ficou aquela coisa... Eu não me prestei a ver esse filme, não. Tá? Não, eu vi precisa. pedaços. Não Eu vi precisa. pedaços, Não mas precisa. eu imagino. Mas, cara, isso daí... Todo mundo faz filme ruim também, né? Tipo, todo mundo faz produções ruins. Todo mundo faz filme ruim, vírgula. David Lynch nunca fez um filme... Brincadeira. Vídeos ruins, episódios ruins. Tal. A gente precisa disso. Coisa ruim faz parte. Eu concordo com o Gaveta nisso. Deixa eu terminar o Só que a gente sente que não é uma tentativa de criação genuína autoral. É só Nossa, aí, Gaveta, você mexeu. Aí você falou. Caraca, gavetinha. Você percebe... Como que ele fala? Deixa eu até voltar aqui. vídeos ruins, episódios ruins. Tal. A gente precisa disso. Só que a gente sente que não é uma tentativa de criação genuína autoral. A gente sente que não é uma criação genuína e autoral. Isso que o Gaveta falou resume muito bem o que eu falei aqui durante o vídeo todo. Tipo, por que o fundo da maquete pintado do ET não seria uma criação autoral? Não tinha tecnologia pro Spielberg fazer isso naquela época? Pô, sabe? Então, você assistir um filme e falar, putz, legal, história bem contada, filme original, com autoria, o que significa isso? Eu vejo o autor da obra comunicando o que ele quer comunicar através das imagens. Isso é o cinema. Eu consigo ver, eu consigo sentir, consigo me conectar de alguma forma ou pensar a respeito dessas imagens que eu tô vendo, porque eu vejo que o autor está comunicando alguma coisa. E tem filmes e tem obras que a gente assiste que a gente percebe que não há uma tentativa de comunicar uma linguagem autoral, uma história. Não é uma coisa ser original, não é tipo assim, porra, todo filme tem que ser arrasa quarteirão, todo filme tem que ser uma parada tipo, nossa, super ambiciosa e nova, inovadora. A maioria das coisas não são inovadoras, mas como os diretores usam a linguagem já conhecida pra fazer algo que você vai falar, tá aí. Ele conseguiu usar esse personagem que é tão blasé pra fazer algo legal. Avatar 2. Pra mim é um bom exemplo disso. Então, o Cameron faz um roteiro tão blasé, um roteiro no sentido, desculpa, né? A história do filme é tão blasé. Pessoa de família, daí é perseguido, foge. Cara, podia ser um filme de ação com Liam Neeson, Avatar 2. Podia ser um melodrama. Mas não é. É um filme de ação num planeta distante da Terra. Então, o que torna esse filme grandioso é como o James Cameron usa as imagens pra contar aquilo que tá na cabeça dele. Isso, pra mim, é fantástico. Eu amo Avatar 2. Amo. Amei esse filme. E é um grande exemplo disso, né? De você ver e falar, tá aí, uma história comum, uma narrativa comum, mas que através das imagens e da linguagem que o diretor emprega se torna um filme que eu gosto bastante. Esse é o meu exemplo com Avatar 2. Provavelmente você deve pensar em alguns. Então, isso que o Gaveta falou aqui no finalzinho do vídeo, excelente. É só uma... Esse é o episódio ruim do nosso podcast, aliás. É isso, gente. Tem sempre... Todo mundo tem que fazer filme ruim, tá? Todo mundo tem que ver filme ruim. Filme ruim é importante. Você, assistindo filme ruim, você sabe o que é bom. Então, todo mundo tem que ver filme ruim. Você tem que ver filme ruim. Tem que logar no seu Letterboxd os filmes ruins. Já que vocês são os pirados de Letterboxd, não chega a assistir, o negócio já tá... Nos créditos já tá logando o filme no Letterboxd. Tem que assistir filme ruim também e logar no Letterboxd os filme ruim, tá? Assistir filme ruim é bom, faz parte da sua formação de pensar cinema. Criar parâmetro, criar noção. Ou dentro de um mesmo diretor que fez filmes bons, assistir os filmes ruins dele é super importante também, tá? Ver essa trajetória de como evolui, eu acho super massa. Pô, bom vídeo, hein? Gerou um vídeo grandaço. Mas um baita vídeo aqui do Gaveta falando aí sobre o TikTok mudar o cinema. Tiveram vários assuntos, né, dentro desse vídeo. Então, muito bom, show de bola.